Para que servem os limites nos sistemas familiares? Eles servem para colocar ordem e nos sentirmos pertencentes. Por isso a gente adota às vezes a religião da família, os padrões de comportamento, os padrões de crença, os certos e errados. E assim nossos pais nos ensinam. Eles trazem as influências do sistema familiar deles, e colocam dentro de nós. Só que a gente precisa entender que são dois pais, tem o pai e a mãe, e esses limites muitas vezes são diferentes, porque cada um também traz influências diferentes dos seus sistemas familiares. Por isso que às vezes fica meio confuso, O pai fala uma coisa, a mãe fala outra, um passa em cima da ordem dos outros e a criança não sabe exatamente o que obedecer. Mas, de certa forma, a gente acaba incorporando os valores principais da nossa família e tentamos nos adequar a eles para que a gente se sinta amado. Só que tem um detalhe emocional que é importante a gente falar. Nos primeiros meses de vida, quando a criança nasceu, ela já vai sentindo esse afastamento dela em relação à mãe. A criança acredita, ela é instintiva, ela não tem um pensamento formado, ela acredita que ela merece ser amada totalmente, incondicionalmente. E isso não acontece, porque a mãe tem suas questões, cuidar dos outros filhos, seus problemas emocionais, seus problemas familiares, às vezes com o pai, às vezes com o avô, às vezes uma questão financeira, e a gente vai percebendo esse afastamento gradual, e isso daí não tem jeito, todo mundo de alguma forma sente isso. Aí, para nos adequarmos, a gente começa a tentar seguir, a partir dos seus 2 anos, 3 anos de idade, a gente começa a tentar seguir aquilo que a família fala. Talvez, quando a gente vai se condicionando, a gente acredite que será amado incondicionalmente. Então, muitas crianças vão adotar as crenças familiares e tentar seguir à risca. Eu vou ser certinho, eu vou ser obediente, quem sabe, se eu fizer tudo aquilo que eles estão falando, eles vão me amar de novo. Existe um outro movimento, de uma característica de personalidade diferente, que é aquela criança que vai conflitar, que vai se rebelar, que ela já sente um grito, de desamor dentro dela, e no mais profundo ela quer reconquistar esse amor incondicional. Daí ela confronta a família, tenta não obedecer, mesmo à custa de sofrimento dela e também muitas vezes dos familiares. O pano de fundo emocional de todos nós, em algum grau, é essa desconexão que a gente não soube dar conta. E nós não podemos exigir isso nem dos pais, nem de ninguém, porque muitas vezes na vida adulta, esse padrão, seja de condicionamento às regras ou de quebra de regras, tem por detrás esse grito, essa falta de amor que a gente sentiu e não soube dar conta. Portanto, faz parte de todo ser humano tentar se adaptar para se sentir pertencente e buscar também essa quebra, para ir contra alguma coisa, para crescer, para ir além dos limites. O que a gente precisa ver é se o que está nos movendo é o condicionamento por necessidade de amor, então a gente tenta fazer tudo certinho, esperando que de alguma forma a gente seja aprovado no mais profundo lá pelos pais, ou se a gente está se rebelando também contra esse desamor que a gente sentiu em relação aos pais, e aí a gente segue nossos movimentos da vida, confrontando, às vezes levantando bandeiras, mas no fundo o que nos move é essa dor de abandono que a gente sente lá no fundinho do coração. É por isso que é importante a gente não entender que é dar limites ou não dar limites, Muitas vezes as nossas famílias atuais acreditam, talvez porque a gente foi muito massacrado, As opiniões dos nossos pais foram muito duras no passado, a gente acredita que ao dar tudo para os filhos, eles crescerão saudáveis. E não existe isso, A necessidade de ensinar os limites e ao mesmo tempo incentivar os movimentos em direção à vida, à independência, à busca das próprias crenças, dos próprios movimentos internos, é importante, Então precisa ter um equilíbrio. E por mais que a gente tente dar esse equilíbrio, cada criança, cada filho, ele vai lidar de uma forma diferente. Por quê? Porque a gente também herda questões sistêmicas, a gente herda padrões de sofrimento de pessoas
que tiveram muitos limites no passado, né? A gente herda, por exemplo, os sistemas da escravidão, as pessoas que tiveram que fugir da fome, da seca, das guerras. A gente herda as dores de pessoas que foram criadas dentro de sistemas religiosos muito rígidos, moralistas. A gente também herda as dores daqueles que não tiveram limites porque foram abandonados. Então a falta de limite, muitas vezes, ela é carregada de uma sensação: eu tenho que fazer tudo sozinho, porque eu não confio em ninguém, né? Porque eu fui abandonado. Então essa liberdade não traz essa paz. O mais importante para você é que você observe como você lida no seu dia a dia. Será que você tenta se condicionar tentando ser amado e aprovado? E aí perceba, você vai ter que investigar de onde vem essa dor, como que eu aprendi em relação a esses limites e o que esteve faltando na minha criação, na minha infância, na minha relação com os meus pais. É trabalhando essas dores que você vai poder lidar com o seu emocional de uma forma melhor e também lidar com o seu comportamento de uma forma mais integrada, sabendo os momentos de obedecer e sabendo os momentos que você vai ter que quebrar as regras. O contrário é a mesma coisa, né? Aquelas pessoas sem limites, muitas vezes foram criadas ou abandonadas ou num lar onde podia tudo, né? A pessoa não tinha limites, então daí ela vai ter a tendência de poder, de querer sempre mais, né? De fazer mais, de conquistar mais, de se mostrar mais, né? Aquela pessoa muito aparecida, né? Que quer a aprovação de todo mundo. E aí, se você se identifica mais com esse padrão, perceba o que dói dentro de mim quando eu não sou aprovado? O que dói dentro de mim quando eu fracasso? Né? Por que eu quero tanto alcançar esse lugar, esse degrau que talvez seja inalcançável, perfeito, né? Um lugar assim, inatingível? Isso daí talvez esteja te fazendo mal, né? Isso daí talvez esteja sendo uma fonte de ansiedade para você. E atrás dessa ansiedade, pode ser que tenha uma dor de abandono, pode ser que tenha uma dor de desconexão. Então, rapidamente, eu quis falar um pouquinho sobre esse dar muitos limites ou não dar limites nenhum, para que a gente se investigue. Não tem certo, não tem errado. A gente precisa entender que nós somos frutos do nosso sistema familiar, carregamos as dores e também as virtudes do passado, e a questão é equilibrar isso dentro de nós de acordo com as nossas características. Até um próximo vídeo.